Ele mandava em exércitos, mas não podia ordenar que o fôlego permanecesse no corpo do próprio filho. Um nobre, um oficial do rei, acostumado a ter o mundo aos seus pés, agora via o tempo escorrer como areia entre os dedos. A notícia que atravessava a Galileia não era apenas um boato, era um incêndio. Diziam que um homem simples, coberto pelo pó da estrada, tinha o poder que nenhum ouro poderia comprar. Mas haveria tempo? Ou a morte chegaria antes da fé? A notícia não veio como um sussurro, veio como uma chama atravessando corações cansados. Os galileus que retornavam da Páscoa traziam nos olhos algo diferente, não apenas relatos, mas convicção. Falavam de um homem que havia confrontado os poderosos, que não se curvara diante da autoridade religiosa, que entrara no templo e com autoridade incontestável fizera recuar aqueles que dominavam com orgulho e interesse. O povo, que há tanto tempo carregava o peso da opressão espiritual, começou a respirar de outra forma. Havia indignação contra os abusos, contra a frieza dos sacerdotes, contra a ambição que tomara o lugar da santidade. E no meio disso, crescia uma pergunta silenciosa. Seria ele o libertador? Diziam que sim, diziam que aquele profeta havia se declarado o Messias, e pela primeira vez em muito tempo, a esperança não parecia distante, parecia estar caminhando entre eles. Mas nem todos estavam prontos para crer. Em Nazaré, onde cada rua guardava memórias de sua infância, onde cada rosto o conhecia desde menino, não havia espaço para essa fé. Ali, o extraordinário parecia impossível, porque estava vestido de simplicidade. Por isso, ele não voltou para lá. Havia dor nessa decisão, uma dor silenciosa, profunda. E então, quase como um lamento que atravessa o tempo, ecoa sua própria declaração aos discípulos. Um profeta não tem honra na sua própria terra. Aqueles que cresceram vendo-o não conseguiam enxergar além da aparência. Julgavam-no pelo que era visível, o traje simples, as mãos marcadas pelo trabalho, a vida comum. Não conseguiam perceber a pureza que não carregava sombra alguma, a presença de um caráter que não conhecia o pecado. O céu estava diante deles e ainda assim não o reconheceram. Enquanto isso, as notícias continuavam a se espalhar como o vento antes da tempestade. Ao saberem que ele estava de volta a Caná, a Galileia inteira começou a se mover. E em Cafarnaum, entre muitos que ouviam, havia um homem que não podia ignorar aquela notícia. Um nobre, um oficial do rei. Alguém acostumado ao controle, à autoridade, às decisões firmes. Mas agora, nada disso tinha valor. Seu filho estava morrendo. A doença não cedia, os médicos já não tinham respostas, e o tempo parecia escapar como areia entre os dedos. Cada respiração da criança era uma luta, cada momento, uma despedida que se aproximava. Quando ouviu falar de Jesus, algo se acendeu dentro dele, não certeza, mas uma última possibilidade. E mesmo com o coração apertado pelo medo de chegar tarde demais, ele decidiu ir. Não enviou servos, não delegou. Um pai precisava falar por si mesmo. Um pai precisava lutar até o último instante. A viagem foi marcada por urgência e angústia. Cada passo era carregado de esperança e dúvida ao mesmo tempo. Ele sabia que talvez não voltasse a tempo. Sabia que seu filho poderia morrer enquanto ele ainda estivesse no caminho. Mas havia algo mais forte que o medo: a necessidade de tentar. Ao chegar a Caná, encontrou uma multidão. Pessoas de todos os lados, olhos atentos, vozes agitadas. Todos queriam algo daquele homem. E ali estava ele, no meio do povo. Não como um rei cercado de luxo, não como alguém que impunha distância, mas como um homem simples, marcado pela jornada, coberto pelo pó do caminho, com a aparência de alguém comum. E foi nesse instante que o coração do nobre vacilou. Seria possível? Seria aquele homem a resposta para sua dor? A dúvida o atravessou como uma sombra repentina.
Tudo o que ouvira parecia agora distante diante daquela imagem tão humana, tão simples. Mas o desespero fala mais alto que a hesitação. Ele avançou, abriu caminho entre as pessoas, ignorou os olhares, ignorou o próprio orgulho e finalmente chegou diante de Jesus. Sua voz carregava o peso de um pai à beira do colapso. Expôs sua dor, sua urgência, sua necessidade e fez o pedido que carregava toda a sua esperança, que ele fosse até sua casa. Mas antes mesmo de qualquer palavra, antes mesmo daquele encontro acontecer, aquela dor já era conhecida. Não havia surpresa, não havia descoberta. O coração daquele pai já havia sido visto. Sua aflição, suas noites sem descanso, seu medo silencioso, tudo estava diante de Jesus antes mesmo de ele chegar ali. E mais do que isso, havia algo ainda mais profundo que precisava ser revelado. Porque dentro daquele coração aflito havia uma condição escondida. Ele queria crer, mas somente se visse. Queria confiar, mas apenas se recebesse. Sua fé estava presa ao resultado. Se o milagre acontecesse, então ele acreditaria. Se seu filho fosse curado, então reconheceria quem Jesus era. E ali, naquele momento suspenso entre a vida e a morte, entre a fé e a dúvida, entre a esperança e o desespero, Jesus olhou para ele. Não apenas como um pai aflito, mas como uma alma que precisava de algo muito maior do que a cura de um filho. E então, com palavras que atravessam o coração como verdade incontornável, ele disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. João 4,48. Como um raio que rompe a escuridão sem aviso, aquelas palavras atingiram o coração do nobre e expuseram tudo o que ele tentava esconder até de si mesmo. Não havia mais como fugir. Seus motivos estavam ali, nus diante da verdade. Ele percebeu, não estava ali por quem Jesus era, mas pelo que Jesus poderia fazer por ele. Sua fé, que parecia firme enquanto caminhava, agora revelava sua fragilidade. E pela primeira vez, o medo mudou de forma. Já não era apenas o medo de perder o filho, era o medo de perder a única oportunidade de salvação. Em silêncio profundo, compreendeu que estava diante de alguém que via além das palavras, que sondava pensamentos, que conhecia intenções. E nesse reconhecimento esmagador, algo dentro dele se quebrou. Sem orgulho, sem reservas, apenas com a urgência de um coração rendido, ele clamou: Senhor, desce antes que meu filho morra. João 4,49. Não era mais uma exigência, era um apelo. Não era mais uma condição, era dependência total. Sua fé, ainda pequena, agora se agarrava à única esperança que restava. Como Jacó, que lutou na escuridão até o romper do dia, ele se recusava a soltar. Havia algo diferente agora. Não mais cálculo, não mais barganha, apenas necessidade. E essa fé, mesmo imperfeita, encontrou resposta. Porque o céu nunca ignora um coração que se apega com sinceridade. Então, sem alarde, sem espetáculo, apenas com a autoridade que não precisa se provar, Jesus respondeu: Vai, o teu filho vive. João 4,50. Não houve toque, não houve sinal visível, apenas uma palavra. E naquele instante, algo mudou dentro do nobre. Ele não viu nada acontecer, não recebeu prova alguma, mas pela primeira vez decidiu confiar, não no que poderia ver, mas no que havia ouvido. Uma paz que não fazia sentido invadiu seu coração. Uma certeza silenciosa tomou o lugar da ansiedade. Ele partiu diferente de como chegou. Já não corria desesperado. Caminhava sustentado por uma confiança que não nascera das circunstâncias, mas da palavra que havia recebido. Pela primeira vez, sua fé não estava presa ao milagre, estava ancorada em quem falou. Enquanto isso, longe dali, em Cafarnaum, algo invisível aos olhos humanos acontecia. No mesmo momento em que aquelas palavras foram pronunciadas, a morte perdeu seu domínio.
Aqueles que velavam ao lado da criança perceberam: algo havia mudado. A sombra que pairava sobre seu rosto começou a desaparecer. A febre que consumia seu corpo cedeu, como se tivesse sido ordenada a partir. O calor deu lugar à suavidade. Seus olhos, antes apagados, voltaram a brilhar com vida. A respiração se acalmou. O corpo, antes fraco e abatido, começou a recuperar força. E como um descanso depois de uma longa batalha, a criança adormeceu em paz. Não restava sinal algum da doença. Era como se a morte tivesse passado, mas não tivesse permissão para entrar. A casa, antes dominada pelo desespero, foi tomada por espanto. Olhares se cruzavam tentando entender o que havia acontecido. E então, a alegria começou a brotar. Primeiro tímida, depois incontrolável. O impossível havia recuado. Mas o pai ainda não sabia. O caminho de volta poderia ter sido apressado. Cada passo poderia ter sido uma corrida contra o tempo. Mas ele não correu. Havia algo diferente dentro dele agora. A urgência havia sido substituída por confiança. Ele caminhava sob a luz da manhã e tudo parecia novo. O sol já não era cruel, era testemunha. O canto dos pássaros já não soava vazio, era como louvor. A natureza, antes indiferente à sua dor, agora parecia acompanhar sua jornada. Era como se o mundo inteiro soubesse, antes mesmo dele chegar. E então, ao longe, viu seus servos vindo ao seu encontro. Seus rostos carregavam pressa, mas também algo mais, esperança. Eles vinham para dizer aquilo que acreditavam que ele ainda não sabia. Mas dentro dele não havia desespero. Apenas uma pergunta, não de dúvida, mas de confirmação. Ele precisava saber o momento, precisava entender quando aquilo havia acontecido. Ontem, à 7ª, a febre o deixou. E naquele instante, tudo se encaixou. Foi exatamente na mesma hora, no exato momento em que a fé deixou de exigir e começou a confiar. No instante em que ele acreditou na palavra, teu filho vive. A vida alcançou aquilo que estava à beira da morte. Não havia coincidência, não havia acaso. Era a resposta de um Deus que não está limitado pela distância, nem pelo tempo, apenas pela incredulidade que agora havia sido vencida. Ele não conseguiu mais se conter. Correu. Ao entrar em casa, não encontrou a morte, encontrou a vida. Abraçou o filho com a força de quem o havia perdido e o recebera de volta. O coração transbordou em gratidão. Nenhuma palavra seria suficiente, nenhuma explicação necessária. Apenas uma certeza preenchia tudo. Deus havia agido. Mas o milagre não terminou ali. Aquela experiência abriu algo muito maior do que a cura de uma enfermidade. O nobre quis conhecer mais, quis ouvir mais, quis entender aquele que havia falado e transformado tudo. E ao ouvir os ensinos de Cristo, não apenas ele, mas toda a sua casa creu. Sua dor não foi em vão, foi transformada em caminho. Aquilo que começou como um clamor egoísta, terminou como uma entrega verdadeira. Sua casa foi iluminada, sua história foi redirecionada. E através daquele milagre, uma luz começou a brilhar em Cafarnaum, um lugar que, em breve, testemunharia ainda mais do poder, da graça e da presença viva de Cristo entre os homens. Aquele que falou vida sobre a morte naquele dia não mudou. O mesmo que olhou para o coração daquele pai aflito e enxergou além de sua dor, continua olhando para cada alma que se aproxima. O milagre em Cafarnaum não foi apenas sobre uma criança restaurada, foi sobre um coração transformado. E essa história não ficou no passado. Ela se repete silenciosamente em cada pessoa que se aproxima de Deus carregando suas próprias urgências. Porque, assim como aquele pai, muitas vezes buscamos a Jesus movidos pelo desejo de algo imediato, algo visível, algo que alivie nossa dor. Queremos a resposta antes da confiança. Queremos o milagre antes da entrega. E, sem perceber, condicionamos nossa fé ao resultado. Mas o coração de Cristo vai além.
Ele não deseja apenas resolver o problema que nos fez correr até ele. Deseja transformar aquilo que existe dentro de nós. Por isso, às vezes, a resposta parece demorar, não porque ele não ouça, mas porque ele ama profundamente. Existe algo em nós que precisa ser revelado, tratado, curado. Há intenções escondidas, dependências erradas, uma fé que ainda precisa amadurecer. E, em sua sabedoria, ele permite o silêncio por um momento, não para nos afastar, mas para nos aproximar de forma mais verdadeira. Ele nos convida a abandonar o egoísmo que tenta negociar com Deus, a deixar de buscá-lo apenas pelo que pode nos dar e começar a desejá-lo por quem Ele é. Como aquele pai, somos chamados a reconhecer nossa fragilidade, nosso desamparo, nossa total necessidade. E nesse lugar de rendição, confiar, não parcialmente, não condicionalmente, mas completamente em seu amor. A lição daquele encontro permanece viva. O nobre queria ver para crer, mas precisou crer antes de ver. Precisou aceitar a palavra antes de qualquer evidência. E é exatamente isso que nos é pedido. Não confiar porque sentimos, mas confiar porque Ele falou. Não acreditar porque vimos, mas porque Ele prometeu. A fé verdadeira nasce nesse espaço invisível, onde não há garantias humanas, onde não há provas imediatas, apenas a certeza de que a palavra de Deus é suficiente. Quando nos aproximamos assim, com essa confiança simples e profunda, algo extraordinário acontece. Cada oração deixa de ser apenas um pedido e se torna um encontro. Cada súplica alcança o coração de Deus não pela força das palavras, mas pela entrega de quem ora. E então, mesmo antes de qualquer mudança visível, somos convidados a viver como quem já recebeu, a agradecer antes de ver, a confiar antes de entender, a seguir antes da resposta se manifestar. E nesse caminhar, algo muda dentro de nós. A ansiedade perde força. O medo recua, a alma encontra descanso, porque a fé já não está apoiada no resultado, mas no caráter de Deus. E no momento certo, não o nosso, mas o perfeito, a resposta vem, sempre vem. Talvez não da forma que imaginamos, talvez não no tempo que esperamos, mas vem carregada de algo maior, mais profundo, mais eterno do que aquilo que pedimos. Porque Deus não responde apenas ao que dizemos, Ele responde ao que precisamos. E Ele faz mais, muito mais. Vai além do que conseguimos imaginar, além do que ousamos pedir, além do que nossa fé limitada consegue alcançar. Como está escrito, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, Efésios 3:20, segundo as riquezas da sua glória, Efésios 3:16, e segundo a operação da força do seu poder, Efésios 1:19. Não é uma promessa distante, é uma realidade viva para aqueles que aprendem a confiar. E assim, o que começou com um pedido desesperado, termina com uma fé que não depende mais de ver para crer. Uma fé que descansa, uma fé que permanece, uma fé que finalmente aprendeu a confiar. Talvez hoje, como aquele pai, você também esteja esperando um sinal para começar a confiar. Mas a vida não acontece na espera do milagre, ela acontece no passo da fé. Se essa mensagem tocou seu coração ou trouxe paz à sua urgência, deixe seu like. É uma forma de sabermos que essa semente encontrou terra fértil. Não caminhe sozinho nessa jornada. Inscreva-se no canal para continuarmos explorando juntos essas verdades que transformam. Obrigado por estar aqui até o fim. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração. Até o próximo vídeo.